Olá, começando aqui mais uma nossa live da Semana Empatia na Prática. Esperar nossa convidada especial de hoje chegar, professora Miriam Vaz, professora de Geografia do Colégio Santa Felicidade. Olá, sejam bem-vindos. Quem está chegando? Vocês estão me ouvindo bem? Estou com o fone aqui. Miriam chegou. E agora a gente vai chamar a Miriam aqui, transmitir ao vivo com isso. Viva! Oi. Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom, obrigada. Seja bem-vinda aqui à nossa semana de lives. Obrigada. Que você aceitou o nosso... Tá bom o som, né? Todo mundo tá ouvindo bem? Bom, eu fico sempre cortada, porque daí a gente divide a tela, né? Então, mas dá para ver aqui o cenário. Aqui eu sou... A gente não se conhece. A gente claro que se conhece pessoalmente, mas a gente nunca parou muito para conversar, né, Miriam? Isso. Contato mais corridinho da escola. E agora a gente está sentindo tanta falta dessa conversa, né? E aí eu falei, no meu canal tem muitos pais, muitos professores, né, que me acompanham, até pelos vídeos, Gabriel aqui, e aí o Gabriel logo falou, você tem que falar com a minha professora. Bonitinho. E a ideia é trazer um pouco da empatia, né? Eu com esse trabalho, eu sou bióloga de formação, mas aí fui para a área ambiental e depois fui para essa área de facilitação de processos de diálogo, né? Mais nessa linha dos relacionamentos, das questões aí de gente, né? Humanas. E a empatia agora, né? E uma das coisas que a gente traz muito é a empatia, né? Na comunicação não violenta, eu consegui olhar para mim, consegui olhar para o outro, facilitar esse diálogo, né? Que é esse espaço entre, né? Não é só o que eu falo, não é só o que você ouve, mas é o que a gente consegue aqui construir junto. É o diálogo. E nesse momento, de repente, empatia virou palavra de ordem, né? A gente tem que... né? Eu não vou sair de casa, não é só para não ficar doente, mas é para não contaminar os outros, para não colocar em risco a minha família ou alguém que eu nem conheço, né? Então a gente tem esse senso. Malu, seja bem-vinda, que bom. A gente tem esse senso mais do coletivo, ficou mais urgente. Para a gente que já trabalhava com problemas ambientais, questões ambientais, parece que a gente já sabia disso, né? E agora está muito forte, né? O mundo está pedindo muito isso da gente, né? Então é um momento de crise, né? De muito conflito, mas que a gente espera que seja uma grande oportunidade para a gente mudar, né? Esse mundo já não estava funcionando bem, né? Então a gente precisa... E a empatia é uma qualidade básica do diálogo, e a primeira passo é ouvir, né? Ouvir as pessoas, ouvir quem está fazendo, né, um trabalho bacana, vocês professores aí que tiveram que se adaptar muito rápido a todas essas mudanças, né? Sim. Imagino que tenha sido um grande desafio. E a gente tem duas grandes perguntas aqui nessa live, depois tem mais, mas a primeira pergunta é: como é que você está lidando com tudo isso, né, com essa mudança repentina? E aí, como é que o seu trabalho pode ajudar as pessoas nesse momento? Né? São as grandes. Tá bom. Obrigada pelo convite primeiro, Maru. Obrigada ao Gabriel também pela indicação. Convite indireto. Oi. Ele está aqui no celular, não está aqui no dele. Então, assim, pensando como que eu tenho lidado com isso, os primeiros dias eu acho que foram um baque muito grande, acho que para mim e para todo mundo, né? Sim. Tanto um baque de informação quanto um baque de sentimentos. Quem tinha uma postura, dependendo da qualidade de informação que recebia, já começou a entrar numa crise de pânico, né? E a gente também teve que tomar muito cuidado com esse sentimento para que não fosse um caos coletivo, né, de grandes proporções. Então, a gente também que acaba lidando com o sentimento dos alunos, eu também procuro trabalhar, não sempre falando, né, da comunicação não violenta, mas trabalho
indiretamente com isso, a gente tem ciência quando esse sentimento vem. Eu também tenho histórico de depressão na família. Então, aos primeiros sinais, hoje eu já tomo esse cuidado, já paro para pensar no que eu estou sentindo e se é para tanto, digamos assim, ou se eu consigo lidar com isso agora, se eu vou precisar de ajuda. E rapidamente eu já falei assim, não, calma que eu preciso filtrar o que vai chegar para mim. Vai chegar muita coisa. Então, eu parei de olhar as notícias o dia inteiro. Acho que isso também é uma estratégia que aos poucos as pessoas foram tendo acesso, né, da importância disso, para que o nosso psicológico fique bem, para que a gente consiga focar em coisas diferentes no nosso dia, procurar manter uma rotina. E aí também, logo passou assim, uns 2 dias desse quase surtinho assim, eu já me sentia muito melhor, né? E aí eu comecei já a falar, vamos olhar de manhã, olhar de noite, porque a ignorância total também não é sadia, né? Não dá, mas né? pra gente ter uma perspectiva, né? Não preciso ficar em contato com isso o dia inteiro. E ao mesmo tempo entendendo, né? Porque também a gente tem acesso a muita informação verdadeira e falsa, achismos, e a gente, enquanto professor, se preocupa muito com isso, né? O que vai ser recebido, o que vai ser processado por mim, né? Pelos alunos, mas pela sociedade no geral. Não é uma preocupação que fala assim, é só aqueles meus, nem sei quantos alunos eu tenho. Eu escutei a live do Ricardo segunda e falei assim, caramba, eu nem contei quantos alunos eu tenho. Mas assim, não só os meus alunos, né? É uma questão muito maior do que isso. E aí sobre o meu trabalho, depois eu volto em alguns pontos aí. Sobre o meu trabalho, eu acredito que trabalhar de casa é uma outra perspectiva. Eu acho que eu consegui me colocar no lugar, por exemplo, da minha mãe, que tem os trabalhos de casa e os trabalhos de fora, que a gente diz que divide, mas a gente vê que não divide coisa nenhuma, porque nesses dias a gente viu, assim, que ela tá com uma outra demanda, ela dá aula numa outra escola, então o trabalho dela tá muito mais pesado que o meu. E aí eu vi que era o momento da gente assumir, né, a linha de frente daqui de casa, das coisas. Sim. Então, é isso, dividir tudo aqui. E aí eu entendi também questões disso, assim, né, do trabalho doméstico, que eu sei que existem, mas elas ficam muito no campo das ideias, às vezes, né, porque eu saio para trabalhar cedinho e aí eu volto, almoço, faço alguns serviços à tarde, mas alguns da manhã nem via, faz tempo que eu não via. E aí acho que isso, assim, então trazer o trabalho para casa é importante, mas é importante também, assim, desligar. Tava até conversando com uma amiga agora, de São Paulo, da faculdade, né? Ela falou assim, nossa, Miriam, eu me sinto trabalhando o dobro. E aí eu falei assim, olha, nas 2 primeiras semanas eu me sentia trabalhando o dobro. E aí eu comecei a tomar alguns cuidados, algumas coisas na escola, a gente se reuniu um sábado e reavaliou a nossa prática, pensou o que a gente estava ficando pilhado à toa, né? Quais eram as nossas expectativas e qual foi a realidade do trabalho, como isso chegou para os alunos, como eles criaram as práticas deles de estudo agora e falamos, isso aqui a gente não vai ficar nervoso com isso, porque não podemos lidar com isso, né? E aí acho que era esse estresse mental que parecia que estava trabalhando o dobro, porque eu não estava em horas em si, não estava trabalhando muito mais, né? Um pouquinho a mais, acho que sim, porque por causa desse nervoso, né? Às vezes de não dar conta da atividade naquele tempo, porque eu fui ver um jornal, porque aconteceu, né? Mas acho que no geral era muito psicológico mesmo, assim, né? Como eu estava processando todas as coisas que estavam acontecendo ali com todo mundo, né? Eu acho que essa questão da empatia hoje, ela é mais forte porque todo mundo está precisando passar por isso. Mas ao mesmo tempo coloca pra gente essa questão, né? Quantas vezes o outro estava passando, né? 1, 2, no meu dia a dia estava passando por uma bomba dessas e eu não consegui olhar pro lado, né? E então eu acho que hoje, que é com todo mundo, já é difícil. Que dirá quanta gente a gente não atropela no meio da nossa vida, nessa questão de não olhar para o lado, de não conseguir tentar pensar como o outro pensa. Porque a gente diz, né? Conseguir pensar como o outro pensa, a gente não consegue. Mas a gente tentar ter essa preocupação
mesmo que mais teórica, né? Sim. Enfim. A gente fala que a empatia tem 3 níveis, né? E até o Daniel Goleman que traz essa questão da inteligência emocional, a empatia é fundamental porque ela te dá mais foco, te dá mais concentração. Uhum. E aí, um nível é esse do cognitivo, né? Eu vou entender o que o outro está sentindo, eu vou compreender, e eu não preciso me conectar, eu só compreendo, né? Sim. E os psicopatas têm esse nível de empatia, o Coringa tem esse nível de Sim. empatia, né? É super importante, mas ele é cognitivo, é nas ideias. O emocional, que é esse do eu vou me conectar com o sentimento do outro, como é que é a pessoa, a situação que está lá na Itália, né? Sem poder enterrar os seus familiares Sim. queridos, né? Com essas fotos que de repente passam pela nossa tela, às vezes a gente nem querer muito ver, mas que a gente vê, né? Logo, acho que Uhum. foi logo no começo da semana que o Rodrigo até trouxe essa foto, né? Então esse sofrimento mesmo, e aí eu me coloco que sentimento que por que momento difícil que eu já passei, que eu consigo buscar na minha memória, né? Ontem eu Algo para falava conectar com da isso. UTI do Antônio, né? Há 6 anos ele estava na UTI, hoje 6 anos ele Aham. está aqui pulando, né, pela casa, então é para se conectar com esse sentimento, né? E um terceiro que você falou também, que é essa preocupação empática, que tem a ver daí com o nosso trabalho, né? Nossa forma Sim. de oferecer o nosso melhor para o mundo, que é como é que eu penso, o que eu posso fazer, né, para o outro para ver a ajuda que ele precisa. Também não é a ajuda que eu quero dar, que eu quero, Sim. porque eu que sei, que é o conselho, muitas vezes a simpatia, né? Ou a telepatia, achar que o outro está pensando como eu quero que ele pense, tá? Sim. Mas essa preocupação empática, né? Dele conseguir eu entender o pedido dele mesmo, né? O que ele precisa naquele momento. Muitas vezes, no caso de vocês com os alunos, né? Também não adianta, eu acho que a gente passou por essa primeira semana, não adianta eles vão fazer tudo, vão cumprir todos os objetivos, né? Vão dar Aham. conta, porque Bom. também vai bater o cansaço, também vai bater, né, os momentos que eles vão E precisar essa coisa relaxar psicológica mais. também, né? E o estresse psicológico, né? Eu falo que Também. na primeira semana eles estavam muito mãe, 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 mãe. Agora eles pararam de chamar a mãe um pouco. Mas Aham. era um pedido mesmo de, peraí, o que está acontecendo? Me dá atenção, me explica um pouco isso, né? E que a gente também não sabe explicar. Sim. Mas essa dificuldade de lidar com uma situação que é nova para todo mundo, que a gente não sabe, né? Por mais que logo nos primeiros dias saíram os milhares de e-books e de manuais e de faça 1000 tarefas com seu filho, faça 1000 tarefas, Sim. dê mil jeitos de dar aulas online, né? Que aí todo mundo. Mas Como ninguém editar os sabe vídeos. como editar os vídeos, como Não usar o sei. Zoom, editar também no seu. O Gabriel está aprendendo, ele vai nos ajudar. Eu tenho fé também que Grava, alguém vai me ajudar. gravar a gente grava bem, agora para editar é mais difícil. Exatamente. Mas e vocês já vinham num processo, daí falando um pouquinho da escola, né, do contexto, vocês já estavam num processo mais na plataforma, né, mais autônomo a partir do Fundamental 2, né, e no médio Aham. também, dos alunos irem no tempo deles, mas mesmo assim teve muita mudança, né? Sim. Eu acho que essa questão de ter começado a trabalhar online foi um passo à frente que a gente, lógico que não projetava nada disso, né? Mas que foi uma questão muito importante, né? Porque não só o trabalhar online, mas o trabalhar a autonomia dos alunos, né? Sim. Então, hoje, a gente estando afastado do espaço físico, eu já tenho ideia de quais são os alunos que estão tendo mais dificuldade, mesmo que eu não olhe os números, né? Mesmo que eu não fique acompanhando trabalho por trabalho, eu já consigo, porque eu já tinha uma prática que observava isso. O quanto eles trabalhavam sem ninguém estar olhando, o quanto eles se preocupavam em fazer um trabalho o mais deles possível, buscando em fontes confiáveis. O quanto eles já estavam avançados nisso, já está na nossa mente, assim, né? Por outro lado, alguns alunos que a gente achava que iam, né, precisar de muita ajuda, sozinhos, eles não têm tanto estímulo e conseguem se concentrar. Então, a gente teve os dois tipos de situação, né? Dentro dos que às vezes na escola apresentam um pouco de dificuldade,
de concentração, porque tem muita pessoa, muita gente, é muito divertido mesmo conversar, eu também amo falar. Mas ali sozinho em casa, ele consegue se focar um pouquinho mais, né? E aí isso é muito bacana também da gente observar isso. E a gente enxergar os potenciais deles, né? De uma outra ótica hoje. Mas realmente foi algo que pra gente surtiu menos baque. A gente sente muita falta do contato físico deles. Então, de conversa, de abraço. A gente até brincou, né? Porque uma semana antes da gente parar de fato, já tinha as orientações para não abraçar. E a gente assim, como que não vai abraçar? Como que a gente não vai dar um carinho? Como que, né? Porque a gente é muito afetivo, muito, né, tem um vínculo muito forte com os alunos e diferente, pessoal, né? E a gente já imaginava que ia ser um sofrimento. E aí, a partir do momento que a gente está em casa, também é outra dificuldade. E foi muito curioso, porque alguns dos grupos de alunos, né, que a gente atende um dia de semana, falaram assim, vamos fazer uma videoaula, vamos fazer uma videochamada, não era nem videoaula. Vamos fazer uma videochamada, aí você explica da sua casa e a gente vai levantando a mão e a gente tira a dúvida. Aí eu falei, supimpa, né? Beleza. Aí, duas dificuldades de cara. A primeira era todo mundo estar online às 7 da manhã. Ao mesmo tempo. Os que vão levantar às 7h30, tem, né? Tem de tudo. E essa foi uma das coisas que a gente meio que aceitou para não sofrer, né? Os professores. A gente aceitou, tudo bem. Aí a outra dificuldade foi uma plataforma que atendesse todos os alunos ao mesmo tempo, porque os que a gente tinha pensado, né, elas caem quando entra mais de 3, 4 pessoas, um não funciona o som, o outro não funciona o vídeo, por conta da sobrecarga mesmo. Então aí fomos lá descobrindo o que aguenta, daí é o Zoom que aguenta. Sim. E só que aí também é um pouco complicado para alguns entrarem sem a ajuda dos responsáveis, né, dos pais, pelo Zoom, porque não dominam tanto a técnica, né? Então, por exemplo, sexto ano, a gente já fica felicíssimo que eles sabem entrar na plataforma, fazer um trabalho sozinhos e tudo mais, né? Mas ao mesmo tempo ir para uma ferramenta nova já, né? Então, alguns alunos ficaram muito chateados que não conseguiram participar. Aí a gente falou assim, calma que isso também não é legal, né? Não é. Não é o objetivo. E aí outros assim, mas eu amei, assim, porque eu tava com saudade, eu vi todo mundo, consegui conversar. Então, a gente até tava conversando ontem, acho, ou antes de ontem, acho que foi ontem, no grupo de professores, né? O que vai ser essa volta? Né? Essa ressocialização, como ela vai acontecer? Se eles realmente estão... se vai ter alguma perda, a gente acredita que sim, né? Nessa questão de socialização ao vivo, do contato, até essas questões de empatia mesmo, né? Porque no dia a dia a gente é levado a ceder para o outro, discutir em grupo, né? A gente sempre proporciona atividades em grupo para que a gente possa escutar o outro, pensar um meio termo e tudo mais. E aí a gente pensa, o que disso vai ser desaprendido, né? Por um tempo, pelo menos uma semana, 2, não sei. Espero que um espaço bem curtinho de tempo para se lembrar de tudo isso, né? De voltar a fazer. Olha lá, o Gabriel tá com saudade, óbvio. Estão todos com saudades uns dos outros, eles vão amar. Mas a gente, enquanto adulto, né, tem essa preocupação do isolamento físico e afetivo, porque alguns realmente estão isolados, né? Alguns não estão se conversando. Então é nesse grupo que a gente fica preocupado de verdade. E você falou muito dessa importância do ensino personalizado, né? Que na plataforma vocês conseguem ali pelos contratos, né? Esse feedback muito professor-aluno muito próximo, né? E que agora é mais difícil manter essa conexão, né? Porque fazer-se entender é muito difícil. O que não tá postando, ou o aluno que não te pergunta, que não te manda uma mensagem, então por onde que eu vou atrás dele, né? Sim. Como é que eu busco, né? E falando é muito prático, né? Então, por exemplo, eu vi o fulano ali, eu já, fulano, vem aqui. Eu vi que você não conseguiu fazer tal coisa, você não conseguiu, onde, né?
E no virtual demora tanto que eu mando Então, mensagem até ela voltar, até eu ver, e aí vai, né? Sendo que era tipo coisa de 2 minutos ali conversando, a gente já ia chegar, né, numa comunicação mais efetiva. E sem contar a linguagem corporal, né? Que sim, diz muito, né? Então, às vezes eu vejo uma frase lá e falo assim, fulano tá bravo, fulano tá tranquilo, tá desesperado, por conta da questão de pontuação, né? Coisas que os adultos são chatos de cobrar, mas que às vezes nos ajudam a entender, né? Qual é a real necessidade, qual é a real intenção com aquela fala. E aí eu fico lá tentando. Tem aluno que é engraçadíssimo, que fala igualzinho escreve, então eu consigo visualizar muito bem. Assim, tá. ele tá dessa maneira, né? Deixa eu ir com essas palavras. Mas às vezes eu só chegava e dava, né, um semi-abracinho assim, fulano, né? E aí aquilo ali já nos conectava, né? De uma maneira que o diálogo ia rolar um pouco mais rapidamente, mais, né? Mas essa questão do olhar é muito importante, principalmente agora de casa, né? Sim, Então, assim, o aluno que está com dificuldade de, às vezes, concentrar, às vezes, tá desanimado porque o mundo tá desanimado. Então a gente tem feito as tutorias de casa, né? Que é uma reunião, às vezes por e-mail, às vezes por videochamada. Eu tenho feito por videochamada ou ligação com as crianças para sentir como eles estão. Porque, por exemplo, tem alguém que pode não estar trabalhando, mas porque tá meio deprimido. Então eu não posso sim, chegar com o pé no peito, falando assim, fulano, né? Essa semana você não fez nada. Então eu vou, como que você tá? Como que você tá se sentindo, né? Uma abordagem mais próxima e depois compartilhe com os colegas, para que eles também tenham essa paciência quando for necessário, né? Quando a gente sentir que alguma coisa realmente não está certa, né? E agora é um momento que as coisas podem não estar certas e não tem muita gente para ajudar, né? sim. Assim, como eu vou direcionar essa criança, esse adolescente para algum profissional que possa ajudá-la agora? Né? Eu tenho algumas alternativas, porque dentro do meu círculo de colegas, às vezes eu falo, eu tenho um psicólogo que está atendendo online, de graça por enquanto para pessoas de baixa renda, nananana. Então a gente acaba indicando, mas né, muito específico, né, esse momento. Sim, essa solidariedade. Ontem a gente falava desse luto coletivo que a gente está vivendo, né? É um luto. Ninguém está em casa Sim, porque quer. Pode ser ótimo ficar em casa, a gente gosta de casa, mas ninguém. Fomos obrigados, né? E muito sim, rápido. E toda essa sobrecarga de trabalho, esse monte de coisa que você tem que aprender. Pode ser, sim, um super período de. E vai ser, está sendo, né? Não tem como de não ser de, aprendizado. de aprendizado, mas não foi. É um momento muito tenso, né? Sim, Então. E até essa coisa da gente preencher, que nas primeiras semanas foi mais nítido, né? Preencher o nosso dia com milhares de coisas. Era aula de yoga, era curso de sim, culinária, era não sei o que, o iludida que ia dar conta de conteúdo. tudo. Vocês tiveram pressão dos pais pelo conteúdo? Eu ouço muito algumas professoras, os pais que não sabem o que fazer com os filhos, precisa do professor aqui mandando mais conteúdo, mais coisa. Olha, particularmente, nosso público é muito diferenciado, então Não não chegou tiver. muito, né? Não, eu tenho, assim, poucos casos, principalmente esses que eu faço tutoria, que eu sinto os pais apreensivos. Mas por quê? Ajuda ele Porque, lá, Gabriel. Gabriel, Gabriel, vai ajudar seu irmão. Ele tá no banheiro. O mãe vem aqui, não dá. não entendo. Então, assim, alguns casos particulares que nós, professores, a gente tem um olhar de entender o ritmo de crescimento. Então, eu sei que alguns vão ter um ritmo um pouco devagar para amadurecer algumas atividades, para conseguir se concentrar. E aí, quando foi para o pai, para a mãe, né, para quem não é acostumado com isso, esse olhar de cobrança, ele é involuntário, né, de certa forma. Assim, mas, Sim, poxa vida, e o que você fica fazendo lá, né? Então, assim, no nosso caso, tem muita pouca criança, adolescente que tem tido esse tipo de problema, né? Que a gente tem lidado com essas situações, mas também a gente tem procurado conversar bastante para mediar isso, para dizer, olha, tá devagar, mas tá dentro do esperado, tá havendo avanços, né? Mas eu sinto assim, a minha mãe trabalha no outro colégio
E aí ela tem um canal direto com todos os pais. Então os pais mandam assim, a atividade não está clara, não consigo acessar. E é um estresse muito grande, porque aí o dela também tem mais alunos pequenininhos, né? Os meus são Sim. maiores, então se viram. E aí os pequenininhos é o pai tendo que dar conta dos seus trabalhos de casa, o do trabalho, né, do home office e da atividade da criança. Então, Uhum. imagino que o estresse seja muito Do maior, dia para a né? noite ele teve que virar professor, professora, né? Sim, Não é bem assim, né? E as e crianças pequenas demandam muito mais da gente, claro. Né? O Antônio sim, vai fazer as atividades se eu ou meu marido estiver ali do lado dele, né? sim. O tempo de E eu acho atenção que tem muito as mais duas coisas, curto, né? né? Porque o que foi difícil para o professor? Qual é o volume de coisas que eu vou mandar? Sim. Então, isso. Como Então, assim, dosar, né? isso, exatamente. Qual é a atividade, qual é o grau de atividade que eu posso mandar para ele fazer, né? Uhum. Mesmo a gente nos módulos, né, que seria o horário de aula. O que eu posso pedir que é palpável, que ele vai conseguir, que ele não vai se frustrar, que ele consegue ir atrás, né? E ao mesmo tempo, na escola mais tradicional, eu vou dar 1 hora de aula, eu vou Então, gravar 1 hora de vídeo, ou não, ou são 10, são 15 minutos, né? Que é o tempo que cada faixa etária consegue ficar atento, e aí eu proponho uma atividade. Então, isso é difícil porque nem os pais estão acostumados com a realidade do professor no cotidiano, e o professor também tem uma pressão grande, porque agora um adulto está vendo minha aula, sim. né? Agora eu Uhum. não estou dando aula para minha criança, que eu olho para ela, que eu faço uma brincadeira, que, né? Eu tenho um adulto assistindo e eu tenho que suprir a expectativa desse adulto. E para mim estar aqui no vídeo, por exemplo, já é um desafio, porque eu sou acostumada também a falar com o público, né, de criança. Eu até faço parte de um grupo da igreja, então com aquele pessoalzinho ali eu também já me abro tranquilamente, né? Mas sempre que há um público diferente, a gente tem essa preocupação, né? Qual é a linguagem? O que espera de mim? Quem eu, né? O que eu vou dizer? O que é até socialmente aceito, né? A gente tem essa Sim. cobrança muito grande, né? Então, e aí falando um pouquinho da minha experiência na escola pública, que eu também acho muito importante a gente lembrar, né, desse público. Sim, dessa realidade. E Muitas vezes quem não tem acesso à internet, quem está com só um sim, computador em casa e todo mundo tem que partilhar, né? eu, Não eu é não, tanto eu essa não te falei. bolha, né? Isso, eu não te falei porque eu também não comecei, porque já começou o período de quarentena. Mas eu ia começar a ajudar num cursinho que a gente tem aqui em Jundiaí, que faz parte de uma rede mais estadual, né? Que é a rede Emancipa. E ali a gente ia começar as aulas no dia 21, né, de março, e aí também cancelou. A aula inaugural ia ser dia 14. E aí a gente tem essa realidade, né? Porque o pessoal falou assim, alguns professores, pessoal da coordenação, mandem videoaulas. Mandem exercícios e tal, para que essa população que já tem uma defasagem não seja prejudicada. Aí beleza, foi feito lá o material. Segundo ponto, a galera não tem internet em casa. Não tem. Então, como vai haver esse recebimento do material? Eles Uhum. têm só o pacote que contempla o WhatsApp, que é o basicão. Sim. Então vamos mandar o conteúdo por WhatsApp, né? Então, é importante a gente pensar que, apesar de tudo, nós aqui desse meio, a gente é um público muito privilegiado, né? De ter a internet, de ter o computador, de ter como se distrair, né? Porque a Sim. gente acaba relaxando, ainda bem, porque a gente tem como se distrair, a gente tem como assistir um filme, a gente tem como ver um livro, né? Ler um livro. A gente tem alternativas aí que são diferentes. Agora, eu imagino um público ali que os pais estão trabalhando, Sim. essas crianças estão, não sei com quem, às vezes tio, avó, que era contra-recomendado, mas é o que tem, né? Sim. E também, sem acesso à internet, decretaram as férias coletivas dos professores do estado, de primeira. Depois, esses professores começaram também, dentro desse finalzinho de férias, a criar material para que esses alunos É. não tenham defasagem. Então, e é tudo muito novo, porque o professor de Sim. escola pública não necessariamente tem computador também. Então, é uma loucura. A gente está
apesar de tudo, apesar dos nossos estresses e tal, e eles têm que ser bem processados, entendidos por nós, a gente ainda tem condições muito boas, né? Sim. E aí a gente pensar e olhar para essas pessoas e lançar um olhar, e eu vi que também você compartilhou algumas iniciativas, né, aqui locais para às vezes ajudar uma população, um grupo mais Sim. vulnerável, né? Às vezes eu vou doar cesta básica, não sei, né? Existem milhares de maneiras da gente pensar nisso e também isso ajuda, nos conforta, né? É infeliz, eu lembro de discutir com os meus amigos no ensino médio ainda. Quanto a infelicidade no outro, às vezes me conforta, sabe? Sim. Que eu olho para minha realidade e falo assim, putz, grila, né? Pelo menos eu tenho isso, pelo menos eu tenho aquilo, né? E é muito triste isso, mas ao mesmo tempo é importante, né? Eu Uhum. reconhecer e agradecer por tudo que eu tenho, né? Sim, aí vai Entender para que essa gratidão que te ajuda sim, também e ajuda a você nessa preocupação empática, né? Não, então eu vou sim, fazer mais, dá então um eu vou passo, ver né? Além quais são as além de resolver iniciativas. isso, Os Caçadores de Bons Exemplos, que é um casal sim, maravilhoso que eu sigo muito, eles estão, não, veja aí um exemplo da sua cidade, coloca o que, que você pode fazer, sim, porque a gente está muito nesse colete. Claro, o governo vai fazer, né, o aham, Estado está trabalhando, esperamos mas que sim. esperamos, mas muitas não, vai ser liberado os 600 Daqui reais um lá no dia mês, 16 de abril. Eles falavam sim, ontem no Jornal da Cultura, né? Não é possível, né? E até aham, dia 16, sendo que a pessoa já está parada desde o dia 15, um mês aí, sim, o que, que ela faz? Então, muito essa movimentação mesmo dessa solidariedade mesmo do povo, sim, né? Então, se eu tenho, eu vou ver as famílias, e aí tem essas iniciativas, né? Doe uma cesta básica de família para família, quantas que você pode doar, né? Então, nessa movimentação que a gente. E aí, vamos puxar um pouco o gancho para esse olhar da geografia, né? Esse olhar do geógrafo. Né? Como é que a gente sim. lida com essa desigualdade, com esse país que a gente tem? Ah, Ops, opa, você que virou. Ah, que é, ótimo. fui descansar um dedo, apertei o botão. A gente vira esse negocinho, aparece aqui. Toda a minha É, gambiarra aqui da luminária, dos é. fios, tá? Aqui o cenário a gente arrumou. Né? Ah, e outra coisa é que aqui nessa casa tem muita gente, né? Então eu ainda moro com os meus pais, então eu vim no único canto que pegaria internet, tô até acendendo a luz. O único canto que pegaria internet que não tem ninguém dando aula, tocando piano, trabalhando, Tá então ótimo. também não Então, tava com. aqui eu também moro na casa com muita gente, mas no domingo a gente arrumou, eu e o Gabriel arrumamos aqui. Eu falei, não, Ai, Gabriel, pelo estante. menos um cenário, então tem os jogos, mas tem os livros, tem um pouco de Harry Sim, Potter. Ele falou, não, você pode mostrar os meus livros também. E aí não é foi que a gente importante. conseguiu. Mas essa questão, ontem, né, tem um podcast que eu estou ouvindo muito bom do Quarentena, do laboratório de divulgação científica de São Carlos, né, da UFSCar, e eles falam, a gente Aham, precisa ouvir os cientistas sociais, porque o coronavírus vai chegar na favela e a gente não tem, sim. né, Ah, nenhum outro era esse o ponto. país, né, e nenhum Eu outro pensei, ela me país. perguntou algo e eu esqueci. É, então a gente fala muito, mas vai lá no. Como é Ai, que ai. é, né, essa desigualdade, essa diferença dos países, né? Porque tá, a gente está aprendendo com, ou deveríamos, né, estar aprendendo com os outros países que já passaram, que já estão numa outra fase, mas é muito novo, é tudo muito novo Sim. E ao de mesmo cada tempo, né? país. E ao mesmo tempo a gente tem uma realidade socioeconômica, a gente tem uma realidade política, e tudo isso acaba interferindo muito, né, em como esse momento de pandemia vai acontecer em cada lugar, em cada país diferente, Sim, né? Então, a gente assistindo, quem assistiu o Roda Viva do Átila, ele falava, né, na China eu tenho uma realidade, o governo já enfrentou outras pandemias e eu tenho um governo autoritário, que a gente também sim, não deseja, né? Então, não, resolveu, tal, tudo bem, beleza, a gente não deseja, mas ao mesmo tempo salvaria umas pessoas. Então, vamos para o próximo país aí que teve exemplos positivos, né? Exemplos de sucesso. E, e aí a gente vê, assim, né? O quanto isso. O quanto várias coisas realmente que a gente estuda na escola. Então, os países com a população idosa, o índice de mortalidade espera que seja maior, vai ser maior, né? né? Então, nosso país é mais jovem, mas tem essa condição do saneamento básico, que também para nós aqui, né, Sudeste, parece algo também super normal, ok?
mas em outras realidades, inclusive também dentro do Sudeste, mas de submoradias, eu não tenho acesso à água, né? Eu Não, não São tenho. Paulo, né? Sim, Aqui então, Jundiaí, aqui, Jundiaí talvez seja uma realidade muito privilegiada. uma realidade muito privilegiada, mas se a gente vai Campinas, São Paulo, Sim, as né? comunidades já não têm esse Já não tipo de tem. serviço público e não tem como, né? A gente brinca assim, aqui tá tranquilo o álcool, porque quem tá de quarentena nem precisa do álcool, né? Quando chegam coisas de fora, eventualmente quando se vai ao mercado. Mas, por outro lado, as pessoas que não têm acesso a essa água precisam de um plano B, C, D, né? Que Sim, pra gente também é muito não palpável. Então, o nosso universo tem dificuldade de olhar para essa realidade. Então, realmente, essa questão da quarentena e da empatia é pensar na nossa realidade, na nossa família, que na verdade, infelizmente, é quando a gente para e realmente fala assim, não, é sério, né? Eu não vou, por exemplo, visitar minha avó, porque é sério, porque eu vou expô-la a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho pessoas que trabalham ali na vendinha que eu vou, por exemplo, do bairro, que tem uma condição social muito debilitada e que não tem acesso ao sistema de saúde, o postinho do bairro já é superlotado, já tem uma questão, né, que já precisa de reflexão sempre, que dirá agora. sim. Então, essa questão da desigualdade socioespacial, né, que a gente tem a social, que é das sociais, e a geografia estuda socioespacial, que é cada É. local tem uma realidade diferente, uma materialidade, né? Então, como essa população vive, em que tipos de moradia, que tipo de rotina, quanto tempo ela leva para chegar ao trabalho, né? Aqui em Jundiaí a gente tem uma cidade grande, mas não tão grande assim. Então, em outros, né, em São Paulo, por exemplo, pega 3, 4, 5 conduções, né? Então, Sim. quantas pessoas eu vou segurar na mesma haste do ônibus, né? Que quantas pessoas no mesmo dia, em meia hora, não preciso nem deixar, O né, dia passar, inteiro, é não muito preciso nem passar o dia rápido. inteiro. Em meia hora ali, eu já consigo, né, pensar num grau de contaminação, né, numa escala de pessoas que vão ser contaminadas muito elevada, muito maior do que a gente. Então, é muito importante a gente pensar nisso, porque por enquanto, a maior parte das pessoas contaminadas ainda tem condições, né? Aqui em Jundiaí, principalmente, né? Os primeiros casos que foram diagnosticados, as pessoas tinham contatos e condições de ir para São Paulo para se testar, quando aqui não tinha o teste ainda, né? Então, pode ser que essas pessoas de mais alta condição tenham convívio com outras que estejam distribuindo o vírus, não sabemos, e não vão ter condições ou informação de realizar esse teste e que isso já esteja mais espalhado do que a gente pensa, né? Então, uma das questões mais complicadas aqui no Brasil é isso, a gente não tem o teste, né, que está para chegar, que a gente sabe que não vai chegar para todo mundo também, Sim. e que a gente não. A falta de informação precisa, acho que nos atrapalha muito, né, nessa questão do coronavírus, e deveria nos fazer ficar mais reclusos, né? Pensar Sim. mais nessa realidade coletiva, que é realmente muito diferente, né? Então, assim, em alguns outros países, a partir do momento que se tinha notícia, as pessoas foram testadas. Aqui foi testada por um tempo, depois já falou assim, não, agora já espalhou, Não deixa dá. aqui, né? Não dá, e vamos para outro plano. Então, isso é muito difícil e tem um agravante que é do país ser enorme, né? Então, Sim. o país ser muito grande e a gente já tem dificuldade de administração em outros setores, né? Esse sentido econômico não é de agora. Já existem pessoas com dificuldades econômicas e de infraestrutura há muitos anos, mas agora isso fica como um agravante, né? Então, acredito que a gente tem muito que realmente refletir e o meu maior pedido é sempre assim, a gente obedece, né? Sim. Que essas recomendações, elas não vêm por acaso, a gente
tem que fazer o bem pelo próximo. Eu realmente me preocupo com as famílias que não têm essa fonte de renda, mas me preocupa mais querer passar por cima do que é recomendado. Mas isso também tem a ver com a ignorância e que também é um déficit educacional, Sim. né? Que também tem essa questão de... Hoje em dia a gente tem isso muito forte, né? Algumas... não é só o politicamente correto e o politicamente incorreto. É também uma questão de educação. Para mim, Miriam, é importante que as pessoas tenham acesso à educação. Porém, para algumas autoridades, é importante que as pessoas não tenham, porque dessa maneira elas não contestam, dessa maneira em outros assuntos, né? Mas isso aparece em cada problema social que eu tenho, isso fica forte, né? Então, eu querer passar por cima, às vezes é uma questão de ignorância, mas não é ignorância de vou ser ignorante intencionalmente. É a questão que eu não fui ensinada a pensar daquela maneira. Não fui ensinada a pensar no coletivo. Na minha cabeça, ou eu vejo sempre naquele noticiário do domingo à noite, que quem quer consegue, né? Sim. São os exemplos que a gente recebe de exceção, como se todos que realmente tentassem, iriam conseguir igualmente. Sim, né? como se esse poder do indivíduo, né? Deslocado da sociedade. Né? E isso tem complicações muito grandes, né? Para todo mundo e principalmente coletivas, né? Enfim, me deixa muito triste. E em alguns momentos também é uma das coisas, pessoalmente falando assim, né? Em alguns momentos eu fiquei com muita raiva, fiquei brava, né? Falei assim, gente, mas como que pode pensar só em si dessa maneira? E aí depois que eu comecei a ter esse olhar de... É o jeito que a pessoa aprendeu a pensar, né? Não necessariamente ela aprendeu a pensar de outra maneira. E tem uma parte, sim, que é posicionamento político, enquanto ideologia, não é partido, não é partidária. Né? Um posicionamento de o que eu acredito de prioritário. Acredito que primeiro vem a economia e a economia beneficia o todo, ou acredito que primeiro eu vou suprir o básico para o todo e dessa maneira eu melhoro a economia. Esse é o tipo Corinthians-Palmeiras, né? Sim, não tem certo e errado. E ontem, né, acho que era um professor de economia, ele falava no Jornal da Cultura nessa falsa dicotomia entre economia e saúde, né? Não é, a gente precisa dos dois. E aí vem essa linha da polarização, né? Que é o que a gente... Não, agora, nesse momento, a gente vai polarizar e uns vão defender a economia, outros vão defender... Não, a gente não precisa polarizar nada, a gente não precisa brigar agora. Agora a gente precisa se unir. Precisa achar alternativas, né? Usar a criatividade, quem tem mais vai doar, quem não tem, né? O G20 doando aí trilhões, né? Para os outros Algumas países. Empresas também fazendo suas doações espontâneas. As empresas também, hoje na Folha, então... acho que foi hoje na Folha, né? Perdi o número certo, que é muita informação, mas quantos milhões que já foram doados também, na Folha de São Paulo mesmo. Sim. Então... Eu tive também no final de semana acesso à doação de máscaras por uma grande empresa. Então, assim, eu criticando o sistema capitalista, diria, não faz menos que obrigação, mas nesse momento eu digo, que ótimo, que bom, né? Isso pessoalmente falando também, né? Que bom que existe essa sensibilização, que essas máscaras não ficam ali com a família dela, né? Então também saber reconhecer isso, olha que bom, né? É uma doação. Aí outra empresa que fabrica máscaras para natação vai adaptar, né? Então, assim, que bacana. E que momento importante também de valorização da ciência, que eu também não posso deixar de falar, né? Formada em universidade pública e sempre com esse dever social de voltar para o público e que eu vejo, assim, uma dicotomia. A família que paga o cursinho para o filho critica a universidade porque ela não está ao seu dispor, que é ao dispor econômico muitas vezes, mas ela está ao dispor de uma população que às vezes eu não tenho olhar para com ela, né? Então os hospitais universitários que servem a toda uma comunidade, não só universitária, né? Normalmente elas atendem a comunidade do município inteiro, no qual ela está localizada, as pesquisas científicas. Então, hoje a gente vê, né, esses casos absurdos, assim, o cara que estava desenvolvendo perdeu a bolsa em fevereiro. E agora ele continua ou não continua, né? Então, agora a gente precisa desse que a gente treinou ele, né, com o doutorado e nesse momento, a bolsa.
E por outro lado, o grupo da Poli desenvolvendo um respirador por R$ 1.000, sendo que Sim, custava muito mais 15 mil acessível. reais. Então, quer dizer, essa criatividade da ciência, né? E de todos os setores, mas principalmente da ciência, é para agora, é urgente. Então, eles Sim, vão e até é disponibilizar e uma quem quiser habilidade produzir brasileira, né? De menos é mais, né? De essa reaproveitar o que eu criatividade. tenho, né? Que eu não posso dizer brasileira no geral, assim, mas respeitando as devidas proporções, os grupos, né, que eu tenho, cada grupo lida para viver com o que tem, né? Sim. Se vira nos 30, seja a questão financeira, seja a questão afetiva, é um procurar recriar-se, né, por uma questão de necessidade, né, dali do cotidiano. Então, eu acho que existem muitos motivos, sim, a gente vai ganhar muita coisa, sim. A gente tem que pensar nessa questão da volta, porque vai ser uma doideira, que todo mundo querendo fazer o que não fez em sei lá quantos dias. A gente precisa, nesse momento, também pensar no coletivo, né? Claro. Mas, ao mesmo tempo, fazer uma listinha ali das coisas boas, acho que ajuda a gente, né? A viver mais um dia, mais uma, né? Hoje eu atendi uma aluna, daí ele dizia assim, quando vai acabar isso? Eu preciso andar de skate. Eu dizia, você precisa andar de skate, o outro precisa, né, vender seu comércio, o outro não sei o quê. Cada um tem um motivo muito maravilhoso para acabar com tudo isso, né? Nem que Sim. seja sentir o calor, né? Quem mora em apartamento. Então também tenho colocado essas proporções. Imagina quem não tem janela em casa, quem Então, mora no apartamento, quem não tem um quintalzinho. Então tudo isso faz muita gente pensar no próximo, agradecer o que tem e procurar tomar depois uma medida que vá beneficiar os outros, né? Que estão ali à nossa volta. sim. Ah, muito bom. Acho que é ótimo. Começamos o mês de abril, né? Com muito. Abril é o mês que eu faço aniversário. Eu falei, vou passar o Eu aniversário na também! quarentena. Então, a gente comemora aqui no Zoom. Vamos fazer uma festinha E particular. essa coisa do mês começando também, né? Vai ser com certeza agora, né? O pior cenário da crise, mas também a essa Aqui. energia que daqui a pouco Cortou. ele cai, a gente. Ah, tá. Não, é que Eu cortou, vou mas eu ligar, entendi. ele avisou que eu tô com pouca bateria. E o Eu carreguei Instagram, logo às antes vezes, por isso também, porque o meu uma corta. hora ele corta mesmo. Né? Ele corta de Não, eu repente. Então olhei a aqui gente agora, a gente tenta. tem uns 10 minutinhos. Temos aqui que já ir finalizando. Mas trazer essa. Hoje eu pus, né, uma frase do Viktor Frankl, né, que tem muito esse trabalho teve, né, essa atitude, né? Você não pode escolher o que te acontece, mas você pode escolher que atitude que eu vou passar por esse momento, né, Sim, dessas circunstâncias. E ele vem lá, né, do campo de concentração, né, de todo desse processo de guerra, né, que a gente vê que também é um período muito difícil, mas que trouxe também a humanidade voltou diferente, né? Não sim. voltou igual. Né? E uma coisa muito importante que faz muita diferença, né? Para alguns grupos é uma questão de fé, seja ela religiosa ou não, mas Sim. que as coisas acontecem por um propósito, né? Que por mais que eu não acredite, não consiga lidar com aquilo naquele momento que está acontecendo, existe um plano ou algo que eu vou aprender, né? E o quanto eu estou aberta a isso, muda tudo, né? O Sim. quanto eu estou aberta a aprender com a situação. Então, entrou na sala agora uma colega minha que ia casar agora também, esse mês. E Olha. imagino eu, porque eu também caso talvez esse ano, né? Que é uma coisa assim, mas por que justo agora, né? Aquela questão que é muito natural, né? E é importante sentir. É importante passar por tudo isso. As É o fases do luto também luto, que né? você As falou, fases né? do luto, né? São muito importantes, mas que eu não fique no buraco, né? Que eu Sim. passe realmente pelas fases, que eu procure ver o que isso pode me agregar, né? E bola pra frente, né? Todo mundo tem alguma coisinha aí que Encontrar um significado, como as Olimpíadas. Muda para julho sim, de 2021, né? Não sei sim. se é julho mesmo, mas né, Eles vai. decidiam manter a época. Foi julho? Foi julho mesmo? Eu acho que é julho mesmo. Que Falei eles iam certo, acho mudar que de é julho época e mesmo.
Mas para 2021. Então é isso, a gente adia, né? Vai ter gente, vai ter. E muitas coisas é isso, né? É um adiar, mas não cancelar tudo, Não é né? um cancelar, né? O que eu pensei, planejei, né? É um adaptar-se que é muito importante para a gente em tudo na vida, Sim. né? E o significado que você falou, né, dessa questão da fé e de achar que tem um sentido maior, esse outro pesquisador que estuda o luto, né, especialista em luto, David, depois eu ponho o nome dele certinho, mas que é muita informação na minha cabeça. Sim. Ah, eu Mas só de santo, ele só lembro fala o milagre, não lembro santo, não. ele fala desse sexto estágio do luto, que é o significado, né? Quando você consegue dar um Aham. sentido para tudo isso, não, então vai ser para o melhor. No meu caso, não, as pessoas vão entender que a importância do diálogo, da empatia, de rever seus Sim, padrões de consumo, de modos de vida, de convivência, né? Então tem que ter algum sentido. Daí a história você conta dando um sentido para essa história. sim, com certeza. Isso muda muito como a gente lida. Mas o importante é isso, é eu estar aberto a pensar de uma maneira diferente, né? Isso, Mas que leva um tempo para eu conseguir isso, né? Não é uma coisa que eu vou conseguir não é. assim que eu tento. É uma coisa que primeiro eu tenho que entender porque eu sinto, né? Tudo bem, faz todo sentido eu pensar assim, faz todo sentido eu sentir assim. Posso depois pensar nos próximos passos que são, às vezes, o mais importante naquela mudança toda. Mais uma vez, para mim é muito fácil, né? Dentro da minha realidade e tudo mais, é tranquilo. E é importante a gente se agarrar nessas iniciativas de solidariedade para pensar no outro, né? Sim. Que as realidades são realmente muito diversas, né? E, e é isso também. Não necessariamente eu preciso chorar ali fisicamente, literalmente pelo outro, mas pensar como diminuir a dor dele, como eu gostaria de ser tratada, né? Essa questão é essencial e ela muda tudo agora, né? Como a gente vai passar por isso e é muito incrível porque também saiu alguma coisa nessas últimas semanas, eu nem lembro mais de onde eu recebi, mas era um vídeo que dizia assim, é na Austrália, mas poderia ser aqui. E aí um moço que diz, né, quantos mortos você acha que seria um avanço pensando nessa doença se o ano passado morreram tanto? Aí ele manda lá um número, né, bem menorzinho do que a do ano anterior, né, e aí vem a família dele, né, tipo assim, na contramão, fala assim, foram essas aqui, as 78, sei lá, que você falou que vão morrer. E aí é quando a gente, às vezes é só assim que a gente consegue olhar pro lado, né? Então, tem pessoas, infelizmente, por essa questão de empatia, às vezes ensinada, que só vão conseguir entender quando chegar, tipo, no vizinho de porta, na mãe, no Sim. tio e etc. E ao mesmo tempo que a gente não vá na violência tentar ensinar isso, porque Uhum. isso era, né, aquela questão da minha raiva, eu tava, às vezes, querendo, de uma maneira horrorosa, passar isso para os outros, né? Eu falava assim, né, que raio de professora, que raio de ser humano, que raio de, né, cristã, enfim, né? É você que vai na violência tentar mostrar a verdade para o outro, que nem Sim. sabe se é uma verdade realmente, enfim, né? Muitas coisas que a gente vai refletindo, a gente que já é estudada, que nananana, né, vai fazendo. E é um exercício muito importante, né, que a gente cristão brinca assim, nossa, que quaresma, né? A gente Que sempre brinca, quaresma, quaresma né? sempre forte e tal, mas ninguém pensou que era assim, né? Essa Ninguém tá bem forte, né? bem Tá uma forte. Para quem é cristão, para transformação. quem não é, tem que transformar de algum jeito. Sim. Tem que Uhum. se reinventar, achar um propósito e, né, seguir. Sim, e sair um pouco do julgamento, né? A raiva sempre É, é essa julgamento. Ele deveria estar fazendo assim. A pessoa que está sim, fazendo mil coisas, não, ela deveria estar em silêncio. Ela autoridades deveria, principalmente, né? Que como é. se eu soubesse o melhor daquela pessoa. Não, né? Claro, obedecer as recomendações, né? Tem a Organização Mundial da Saúde aí pensando Sim. e tomando Não é aí as deixar de pensar, decisões. mas ao mesmo tempo
tirar esse sentimento muito ruim que acaba nos matando também, né? Sim, que ele volta pra Eu ficava muito gente. cega, eu acabava ficando muito cega, dona da verdade e tal, e não agrega nada. Cada um passando a sua quarentena, né? E a gente aprendendo juntos. Daí eu acho que que ninguém sabe. Estamos aqui Sim, no não saber total, né? Na incerteza a total. experiência que é. Mas aí a gente compartilha a experiência. Olha, você fez isso, deu certo. Eu fiz isso, deu certo. O outro vai fazer É, diferente. A gente vai trocando. Nessa troca a gente tem essa inteligência aprende muito. coletiva, né? E aprende. E é curioso, né, que isso parece mais óbvio para quem trabalha com gente. E aí Sim, isso também vem para mim, né? Ele não trabalha com gente, né? Você tá acostumado a fazer isso todo dia, adaptar, mudar, nananã, né? Então, acredito que seja um ganho coletivo se a gente falar com jeito, assim, né? Saber ir olhando as várias realidades aqui. sim. Ouvir, né? Muito obrigada, querida. Que Obrigada a prazer você. ter Um aqui. prazer. Muito bom. Pós-quarentena a gente marca um dia de Ah, com verdade. certeza, né? Com muito abraço. Sim. A Obrigada, gente Marô. vai. A live fica disponível por 24 horas. Você pode mandar, né, para os contatos. Quem aqui assistiu, gostou, lembrou de alguém, manda, né? Compartilha. E depois a gente coloca no YouTube, daí, né? Meu Marô Camargo, que é o canal, né? Eu tenho muitos vídeos lá para os professores, para gente que trabalha com gente, para mãe. Aham. A gente Muito vai se obrigada. conectando. Eu que te agradeço. Obrigada a todos vocês que participaram. Sarinha tá falando que é Passarinho. amor. Muito obrigada. Bonitinha. A Obrigada, gente que então. agradece e até Até a amanhã. próxima. Até a próxima. Amanhã tem música com a Estela e com o Rafa. Vai ser a nossa live musical e artística aqui. Genial. Delícia. Tá Até mais, bom? então. Até Tchau. mais. Um beijo grande. Obrigada. Beijo.